Um shalom a todos os irmãos e ouvintes, que pela riquíssima graça de Deus, que estamos aqui meditando na palavra, aonde Deus tem nos abençoado, irmãos. E é o desejo do nosso coração, que os irmãos, os ouvintes, também sejam abençoados, que a palavra que é meditada possa penetrar no coração de cada um e possa ser uma ajuda nesta caminhada do Evangelho. Eu gostaria de meditar hoje com os irmãos no livro em São Mateus, no capítulo 21, versículo 21 também. Jesus falando a respeito da figueira seca. E a palavra nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres, erga-te e precipite no mar, assim será feito. Gloriosa é a palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria hoje de falar um pouquinho de fé, irmãos. Falar a respeito de uma fé robusta, uma fé forte. E o profeta, na mensagem Fé em Ação, a partir do versículo 34, ele diz assim: a palavra de Deus é uma rocha sólida. Toda fé que alguém quer ter no sobrenatural tem que ser colocada primeiro na palavra do Deus vivo. Tem sido assim por todas as eras, como quando os homens antigos, em todas as eras, quando eles realmente encontraram a palavra de Deus e se agarraram nela, a fé entrou em ação logo em seguida. Esta é a fé, irmão, é uma fé sólida, que todos os irmãos, tanto na Bíblia, com os profetas, com os apóstolos, como os homens das eras da igreja, que eles tiveram uma fé sólida. E como o profeta nos diz assim, tem sido por todas as eras a palavra de Deus. Quando realmente encontraram a palavra de Deus e se agarraram nela. E lá no livro em Coríntios, se não me engano, deixa eu ver aqui, não, em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, é uma escritura que nós todos já conhecemos, mas que ela é sempre uma escritura que nos anima, ela sempre nos fortalece. Em Hebreus 11, ela diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então, irmãos, a fé, como o profeta muitas vezes ele dá exemplo, às vezes a gente não enxerga, a gente não consegue ver com os olhos naturais, mas se nós tivermos fé, nós vamos crer que aquilo está ali. Nós precisamos exercitar a nossa fé como uma cura.
A gente muitas vezes nos encontramos enfermos, estamos resfriados, gripados, mas a cura está ali. A gente às vezes não consegue enxergar com os olhos naturais, mas se a gente tiver alguma fé em crer que vamos ser curados daquela gripe, que vamos ser curados daquele resfriado, a fé que nós produzir, ela vai se mover com Deus. Mas é como a mensagem está nos dizendo, ela tem que estar realmente encontrada com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o curador, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Então, para poder ter essa fé em ação, para poder ter um mover de Deus, nós precisamos estar na palavra de Deus. Nós precisamos estar com a palavra de Deus embutida em nosso coração, irmãos. E a palavra de Deus, lá no livro de Coríntios, se eu não me engano, é capítulo 13, versículo 2. É Paulo falando a respeito da suprema excelência do amor. Ele fala assim para nós no versículo 2. Coríntios, capítulo 13, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, há um conjunto, irmão. A fé, ela para ser manifestada, precisa haver um conjunto de elementos. E como Paulo está nos dizendo aqui no livro, em Coríntios, capítulo 13, versículo 2, ele nada poderia fazer se ele não tivesse o amor. A fé para transportar a montanha, aquele monte como ele se refere. Eu só poderia transpor aquele monte com a minha fé, se eu estivesse com amor. Então, já podemos entender que é um conjunto. Precisamos estar interligados uma coisa com a outra. Uma coisa leva a outra. E na mensagem, a fé vem pelo ouvir, o nosso profeta, ele fala assim no versículo 36. Agora, a fé não olha para isso. A fé vem e diz, eu não me importo com as condições. Deus disse assim, e isso é meu. Vem, a fé é forte. Como eu disse uma vez, a fé tem cabelo no peito. Quando ela se levanta e mostra os seus grandes músculos, tudo mais desvanece, voa para longe. Quando a fé realmente toma o controle, nada mais permanece. Estou lhe dizendo fé, mas você tem que ter esperança e caridade. Se você tem mesmo uma fé robusta e sem amor, você arruina sua influência diante das pessoas. Se você não tem amor misturado com fé, você vê pessoas muitas robustas, o que diríamos, desculpe-me a expressão, uma fé de bulldog, que agarra firme, mas é tão rude com isso. Então você vê, quando você faz isso, não tem bondade aqui para movê-la. Então o que precisamos é esperança, fé e caridade. Não é isso certo? Esperança, fé e caridade juntas. Deus ajude nossa igreja a ter isso. Assim, as pessoas a terem essa combinação. Amém, irmãos? É isso que
a palavra de Deus nos diz. É isso que a mensagem do mensageiro, do nosso profeta, está nos dizendo, irmão. A fé, para nós termos uma fé firme, para termos uma fé posicionada com a palavra de Deus, precisa de elementos. A fé, ela precisa estar acompanhada com esperança e caridade. E muitas outras tradições podem dizer amor também. Caridade tem o mesmo significado que amor. E que nem Paulo nos diz ali, né, em Coríntios 13, se nós não tivermos amor, nada adiantaria a nossa fé se dissesse para essa montanha, mova-te. Então, que nós possamos meditar a respeito disso, que é um assunto, muitas vezes se fala, precisa-se de fé de rapto, porque realmente, irmão, nós estamos precisando de fé nesses últimos dias. Se nós não tivermos uma fé sólida, posicionada na palavra de Deus, uma fé que está ancorada nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, uma fé que o profeta tem nos trazido para elevar, uma fé que o profeta tem nos dado através da sua mensagem, irmão. Se nós não tivermos isso agarrado conosco, a gente vai perecer. E é uma coisa que nós não queremos, irmãos. Nós não queremos não queremos perecer e ficar no meio do caminho, porque cremos que a vinda do Senhor está próxima. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos, que tenham um belíssimo dia na presença do Senhor Jesus Cristo.